Como é que a gente vai fazer aqui as nossas revisões, ou como é que você vai organizar a sua preparação? Ah, professor, eu tenho que colocar no meu cronograma até o tempo de intervalo? Eu aconselho que você faça. Faz o seguinte para você estabelecer o tempo que você vai render melhor quando se trata de intervalos de estudo. Quando se tratar de intervalos, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Começa a estudar e solta o cronômetro. Pei. Uma hora você vai se desconcentrar. Você vai ler, vai perceber que não internalizou aquilo ali. Você fala, opa, o que eu li mesmo? Aí você vai resgatar. Você vai, opa, começou a fugir aqui meu tempo. Minha atenção. Você força mais um pouquinho. Quando fugir de novo, você olha o cronômetro e pausa. Esse é o teu tempo que eu chamo de flow. Pode ser de 40 minutos, pode ser de 1 hora, não interessa. Esse é o tempo que você consegue ficar concentrado sem perder o foco, sem perder a atenção. Para algumas pessoas é mais. O meu aqui, meu primeiro tempo de flow do dia era mais ou menos 1 hora e 45 minutos. 1 hora e 45 minutos era o que normalmente eu fluía sem essa interrupção. Esse vai ser o seu tempo de intervalo. Você coloca lá 1 hora, 1 hora e meia, bota até fica de olho no relógio, bateu 1 hora, você para, joga uma água no rosto e volta. Sem mexer no telefone celular, tá ok? Isso aqui não é obrigatório não, galera. É só uma regra para quem quer estabelecer, inclusive, os horários de intervalo. Mas não é isso que vai nortear a sua preparação e nem é isso que vai te aprovar. O que vai te aprovar mais rápido em relação a método é o seguinte: uma disciplina por dia. Uma disciplina por dia. Como assim, professor? Não entendi. Você vai estudar isso mesmo, uma disciplina por dia. Então, se você pega lá para delegado de polícia, penal, processo penal, né? Processo penal, constitucional, administrativo, civil, medicina legal, criminologia e direitos humanos, chutei aqui essas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias base para delegado de polícia, que por acaso são as matérias base para delegado Minas. Faltou só aqui legislação especial. Legislação especial penal. Essas são as matérias base que você tem que rodar no seu cronograma. Ah, e como é que vai ser essa organização? Literalmente uma disciplina por dia. Vamos dizer que você está começando a estudar na data de hoje, dia 24 de setembro. Você está começando a estudar no dia 24, terça-feira. Você vai começar a estudar aqui direito penal, terça. Amanhã você vai estudar o quê? Processo penal, quarta. Depois de amanhã você vai estudar o quê? Constitucional, quinta. De novo, sexta. Vou botar sábado e domingo só para fins de didática aqui, mas se você não estuda sábado e domingo, é só pular um dia ou outro. Eu recomendo que você estude pelo menos no sábado. Com o edital aberto, eu recomendo que você estude todos os dias. Descansar depois que morrer e depois que ficar aprovado, antes de você estudar até passar. Domingo, segunda-feira de novo. Terça-feira de novo. Quarta-feira. Botei aqui o nosso cronograma. Esse aqui é o nosso esquema, tá ok? Ah, professor, por que uma disciplina por dia? Primeiro, cientificamente comprovado que estudar vários temas desconexos no mesmo dia dificulta a sua aprendizagem. Quando você estuda um pouco de um tema, você não consegue concatenar muito bem essas ideias. O cérebro trabalha melhor com informações do mesmo nicho, com informações do mesmo ramo. E aí, quando você estuda uma disciplina, só direito penal num dia, só direito constitucional num dia, só direito administrativo num dia, você favorece o seu cérebro a concatenar, a decorar melhor essas ideias. Número 2. Uma disciplina por dia te permite avançar mais em termos de conteúdo. Se você tem um material, se você tem um caderno e tem que avançar em termos de conteúdo, se você picota muito as suas horas de estudo, principalmente quem tem pouco tempo de estudo para estudar, 3 horas, 4 horas por dia só, se você estuda 1 hora de direito penal, meia hora de direito constitucional, 40 minutos de direito administrativo, você avança pouco na disciplina e, consequentemente, você revisa muito pouco. A minha proposta para você é: pega penal e avança o máximo que você conseguir no seu caderno de penal. Se o teu caderno tem, por exemplo, 500 páginas, estou chutando um exemplo, você tem que avançar aqui no seu primeiro dia, na terça-feira, o máximo que você conseguir estudar. E vamos dizer que você tenha estudado aqui, por exemplo, 100 páginas. Ok, eu parei na página 100 do meu caderno de direito penal. Amanhã você vai estudar o quê? Processo penal. Mesma coisa. Vamos dizer que tenha 600 páginas de processo penal.
e você estudou aqui 90 páginas. Você parou na página 90, mas você estudou direito penal, terça-feira, hoje, vai estudar amanhã, quarta-feira, processo penal. Na quinta-feira você vai estudar constitucional. Seu caderno de constitucional tem 700 páginas. Você estudou aqui 100 de novo, beleza? Assim. E a mesma coisa nas demais disciplinas. Civil, 600 páginas aqui, tu estudou 90. Medicina legal, e etc. Sucessivamente, tá ok? É isso que você está fazendo. Começou a minha preparação aqui, comecei a estudar direito penal na data de hoje, estudei 100 páginas de 500 do meu caderno. Galera, isso aqui é tudo ilustrativo, tá? Para explicar para vocês o esquema de como vocês vão revisar. Esse vai ser o seu cronograma de estudo. O que vai acontecer quando você chegar aqui em legislação especial? Que é a sua última disciplina desse cronograma, na quarta-feira da semana que vem. Você vai ter estudado aqui no seu cronograma de leis especiais, que são 600 páginas do seu caderno, por exemplo, e você estudou aqui 80 páginas. Olha só que difícil, olha só que difícil. Você vai voltar a estudar a primeira matéria, que era direito penal. Simples, você vai incluir na sua rotina novamente direito penal aqui, que vai ser na quinta-feira. E o seu caderno, ele tinha quantas? 500 páginas. E você tinha estudado quanto? Você tinha estudado 100 páginas, não é? Daqui você vai retomar a leitura da página 101. Só isso. Você vai continuar exatamente de onde você havia parado. Simples, tão simples quanto isso. E vai fazer a mesma coisa amanhã com o processo penal e depois com o constitucional, com o administrativo. Você simplesmente vai... Por que isso é importante, Vitor? Porque o que mais está na moda hoje em dia é aquela loucura de revisão a cada 7, 21 e tantos dias. Isso não existe. Isso não é sustentável a longo prazo. Você precisa de um cronograma de estudos básico. Um cronograma de estudos que facilite o avançar na matéria. Então, se você pega o seu caderno de direito penal, avança ao máximo que você consegue nesse dia. Parei aqui, fechei aqui, marquei essa página, aqui que eu parei. Amanhã eu vou pegar constitucional, de novo, constitucional direto, parei aqui. Depois de amanhã eu vou pegar administrativo, depois processo, depois civil, depois medicina legal, criminologia, direitos humanos. Rodei as 9 disciplinas, vou voltar para a primeira, direito penal. Vou continuar da onde? De onde eu tinha parado, página 101. Você vai continuar dali. E assim sucessivamente. Percebe que nesse ritmo, com 5 passagens por direito penal, você vai ter estudado todas as 500 páginas. Não é isso? Quando é que você vai revisar? Na sua 6ª passagem pelo material. Aqui você vai voltar de novo à página número 1. E vai fazer sempre isso. Quanto mais vezes você mantiver o contato com o mesmo material, quanto mais vezes você avançar na leitura do seu material, mais rápido você zera o seu material e começa a leitura novamente dele. Isso é revisar. Não complica. Não complica. Isso é revisar. Não é para fazer loucura de revisar conteúdo de lei seca em dia 7, no dia 18 eu vou ler o conteúdo relativo à jurisprudência da matéria de direito constitucional e no dia 21 isso não existe, não é sustentável. Deixa buraco nas revisões que você não consegue se organizar perfeitamente e complica. Você fica mais tempo tendo que preparar, programar a revisão do que efetivamente ler. Estabelece um cronograma básico. Senta na sua frente, eu vou estudar penal, processo constitucional, bota nessa rotina, esse é o grupo de disciplinas que você vai estudar. E marca onde você parou, simples, e vai rodando essas disciplinas. Voltou para onde você estava, direito penal, começa de onde você tinha parado. E assim faz a mesma coisa com as outras disciplinas. Até que chega o momento que você vai voltar à página número 1 de novo de direito penal. E aí você iniciou a sua revisão. E quanto mais você mantém a leitura desse tema no seu material, no seu conteúdo, no seu caderno em poesia, no seu material de estudo, mais intimidade você ganha, mais rápido você começa efetivamente a ler. Se no início você lia em um dia 100 páginas, você vai passar a ler 160. Depois você vai passar a ler 200 em um único dia. Porque a intimidade que você cria com o teu material é tão grande, os atalhos que você marcou ali são tão eficazes na sua preparação que você avança muito rápido no conteúdo. Parece mágica, mas não é. Como diz meu sócio, meu parceiro José Roberto Melo Porto, não é mágica, é método. E é método que funciona, que aprova, que faz os nossos alunos serem aprovados rápido em concurso público. Então, galera, isso aqui é o mais importante para vocês definirem na preparação de vocês. Vocês têm que estabelecer o cronograma de estudos básico, o cronograma de estudos que vai efetivamente aprovar vocês e que não vá complicar a aprovação de vocês. Você não pode pegar um cronograma que vai dizer para você que você tem que estudar, por exemplo, 20 minutos de questão de direito constitucional. Aí depois você vai ter que estudar meia hora de lei seca de direito administrativo.
Depois vai ter que estudar 1 hora de doutrina de direito penal. Isso não é sustentável, não tem como. O que vai te aprovar é uma disciplina por dia. Confia no que eu estou falando. Estabelecer um cronograma de matérias base que aprovam no concurso de delegado que você vai enfrentar. Se você vai enfrentar, por exemplo, delegado DF, você vai ter que incluir aqui, nas matérias base que você estuda, processo civil e tributário, por exemplo. Exemplos que você vai estudar, são exemplos que você vai ter que acrescentar aqui na sua rotina de estudos e vai fazer o mesmo esquema. Leitura e releitura de material base bom. É isso que você tem que fazer. Ah, professor, e TAF? Será que eu não tenho que me preparar para o TAF? Obviamente que tem que se preparar para o TAF. E o que eu recomendo é que você mantenha uma rotina de atividades físicas diárias. Atividade física diária. Por quê? Porque isso vai fazer você render melhor também nos seus estudos. Isso daqui é cientificamente comprovado. Se você pratica atividade física, você vai render melhor durante a sua preparação. E quando que eu recomendo que você faça isso? Ao final do dia, para você revigorar e amanhã começar novamente mais uma rotina puxada de estudos. Você tem que acordar e estudar como primeira tarefa do seu dia. Essa é a dica número 1 que eu te dou. Então, já disse a vocês, se você estabeleceu o cronograma de uma disciplina por dia, você vai conseguir fazer mais revisões. E mais revisões significa mais revisões igual mais questões de prova acertadas. Se você fizer mais revisões, você vai acertar mais questões de prova. A sua capacidade de acertar questões de prova está atrelada diretamente ao número de revisões que você consegue implementar. Tão simples quanto isso. E fazendo o esquema de uma disciplina por dia, você certamente vai conseguir a sua aprovação, porque você vai acelerar as suas revisões, vai acelerar o seu número de revisões. Ah, professor, eu tenho tempo para passar para delegado de polícia se eu fizer esse esquema? Eu vou conseguir ser aprovado? Já disse e repito, isso não tem que ser levado em conta agora. Se você tomou a decisão de estudar para concurso público, o seu dever é estudar com o máximo que você puder. E se você empregar a nossa tríade de material, de método, que eu passei um pouco aqui para vocês, e de mentalidade forte na preparação, para suportar a preparação que é concurso público, você vai conseguir a sua aprovação. Foi pensando nessa tríade, foi pensando em aprovar os nossos alunos de maneira mais rápida, que a gente fundou a Escola Até Aprovação Delta. Eu e o meu sócio, José Roberto Melo Porto, criamos a Escola Até Aprovação Delta com a proposta de aprovar os alunos mais rapidamente em concurso de delegado.